Meio-dia e 23, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole. Seja bem-vinda, boa tarde. E como a gente estava falando de Covid-19, a gente já entra neste assunto, abordando os números no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a cidade de Campinas. Eu vou aproveitar que a gente falou aí do pai do Hector, né? Olha, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos 13.979.329 pessoas recuperadas da Covid-19. Vamos começar de uma forma positiva, aí quase 14 milhões de pessoas que, assim como o familiar do Hector, né, o pai do Hector, conseguiu aí sair do hospital, apesar dessa intubação. E a gente sabe que são desde a situação mais leve, né, os efeitos aí da Covid, até casos graves como este, porque essa família passou. E, infelizmente, agora a gente vai falar dos óbitos. Olha só, no nosso país, 15.433.989 pessoas já tiveram a doença, dos quais 430.417 pessoas vieram a óbito devido à Covid-19. No estado de São Paulo, 3.038.240 pessoas já tiveram a doença e são 102.356 mortes devido à Covid-19. Vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha só, 248.799 pessoas já tiveram a doença aqui na nossa região e Campinas lidera aí com 96.737 casos da Covid-19. Na sequência, Sumaré com 20.671, Indaiatuba 19.914, Americana 17.109, Santa Bárbara do Oeste 15.070, Hortolândia 12.676, Paulínia 11.587 e, na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19. Itatiba, Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. No último relatório que nós recebemos, os casos em Campinas aumentaram 532. E a justificativa teve um problema, né, uma falha no sistema do Ministério da Saúde e nas últimas 24 horas foram 268 casos confirmados, mas este aumento de 532 por causa desta falha no sistema, mesmo assim, são muitos casos na cidade de Campinas. A gente torce para a recuperação dessas 532 pessoas que testaram positivo para a doença nesta semana. Vamos falar agora dos óbitos na RMC. São 7.592 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo que em Campinas, de acordo com o último relatório, 3.176 óbitos. Sumaré, 722, Indaiatuba, 528, Americana, 522 mortes, Santa Bárbara do Oeste, 502, Hortolândia também 502 óbitos, Valinhos, 283, Itatiba, 205, Paulínia, 198, Nova Odessa, 154, depois nós temos Montemor com 129, Vinhedo, 128, Jaguariúna 120, Cosmópolis 124, Arthur Nogueira 103 e, na sequência, municípios com menos de 100 óbitos: Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. 10 óbitos registrados na cidade de Campinas, 4 homens e 6 mulheres, 7 tinham comorbidades, 3 não tinham comorbidades. A gente lembra que uma mulher de apenas 49 anos, então abaixo da faixa etária dos 60, e chama atenção também um homem de 65 anos que não tinha comorbidades. Então, vamos continuar nos cuidando, utilizando a máscara, o distanciamento pessoal, evite aglomeração, principalmente agora que está chegando o fim de semana, que muitas pessoas gostam de se reunir. Infelizmente, agora ainda não é o momento. Vamos falar um pouquinho sobre ocupação de leitos na cidade de Campinas. Vamos sim, a gente que estava mantendo a média aí dos 80%, diminuímos um pouquinho, 79,26% de ocupação nos leitos. Olha, nós temos aí 352 leitos de UTI
exclusivos na rede pública municipal e particular. Nós temos 279 leitos ocupados e 73 livres nas duas redes. Ou seja, nós não temos pacientes à espera por leitos de UTI ou enfermaria. Uma notícia aí que alenta depois de vários dias e algumas semanas aí com 100% ou quase 100% de ocupação nos leitos da nossa cidade. Pré-colapso, né, que a gente falava, o sistema com uma fila de espera e felizmente agora a gente não vê mais essa fila. Se bem que na rede municipal a gente vê ainda bastante leito ocupado, mas já é uma situação melhor do que encontrada principalmente no mês de abril, né? Isso mesmo. E olha, não tem como não falar que a única esperança é a vacinação. E a gente tem aí Campinas, olha, o total de doses já foram mais de 300 mil. Lembrando que, de acordo com o governo do estado de São Paulo, nós tivemos aí hoje, nesta manhã ainda, a entrega de 1.100.000 doses da vacina para o Programa Nacional de Imunização. O quantitativo, ele completa o segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde para 54 milhões de vacinas. Essas doses foram produzidas com o insumo que chegou no dia 19 de abril e agora o Instituto Butantan aguarda a autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a produção de novas doses. Aí a previsão é que até o dia 18 de maio essa situação seja resolvida em função de alguns problemas que nós estamos tendo com a importação desses insumos devido às questões políticas. E olha, quando a gente fala de vacina, aqui na região metropolitana de Campinas, Hortolândia suspendeu nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose da Coronavac, justamente por falta das doses. Então, quem estava agendado, a orientação, inclusive, é para que essas pessoas aguardem um contato da Secretaria de Saúde para que possam, enfim, serem imunizadas com a segunda dose da Coronavac. Lembrando que o agendamento acontece pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Você tem na sua tela, assim que você digita este site, abre esta página inicial. Do lado esquerdo, Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Do lado direito é a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus que também tem a gripe. A gente vai aqui do lado esquerdo para falar sobre a Covid-19, novas vagas para agendamento, né, Mirna Abreu? Isso, lembrando que hoje, olha, a gente começa a vacinação de pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidade, de acordo com o Plano São Paulo, anunciado na última quarta-feira pelo governo do estado, que são pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades. Olha, então, pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente, que recebem aquele BPC, né, com 18 anos ou mais, moradores de Campinas. Pessoas, agora a gente tem aquela questão das comorbidades que foram, né, ampliadas. Então, pacientes com terapia renal substitutiva e pacientes transplantados do coração, pulmão, rim, fígado ou pâncreas com 18 anos ou mais. E aí tem todos os critérios. Lembrando que ainda você pode entrar também no vacina.campinas.sp.gov.br e se inscrever para as doses sobrantes, pessoas que têm comorbidades, moram em Campinas e têm mais de 18 anos. Ou seja, nós aproximamos até ontem, dia 13, de 380 mil doses aplicadas. E tem ainda uma boa notícia, que é aí a autorização da Anvisa para mais aí uma vacina, para que comecem os testes clínicos da Covaxin, né, que é a vacina que está aqui no país, essa coordenação dos testes clínicos com 4.500 voluntários do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. A gente aguarda aí mais uma possibilidade. Falamos agora há pouco da Coronavac, mas a gente tem outras vacinas também à disposição, atualmente a AstraZeneca, exatamente, né? E essa
possibilidade desse estudo também é a longo prazo ainda, claro, mas também é um alento no que diz respeito à oferta de imunização no nosso país. A da Pfizer, a gente lembra, já teve esta aprovação, né? Só que ainda ela não chegou até o nosso país, então, por enquanto, 2 estão sendo aplicadas aqui no Brasil, a Coronavac e também a de Oxford da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Gabriel, a gente não tinha falado, mas vamos falar um pouquinho da gripe, porque, olha, a gente ainda está com baixa procura. Vamos ver se a gente consegue abrir lá no mesmo site, vacina.campinas.usp.gov.br. Lembrando que nós estamos numa nova fase. Neste momento, a vacinação da gripe, ou seja, contra a influenza, é para os idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde, todas as categorias. Então, além dos centros de saúde de Campinas, todos que estão vacinando contra a gripe, nós temos aí para os trabalhadores da saúde... Já na tela aqui mesmo. Lá no CIS Guanabara, olha, proteção contra 3 tipos de vírus, olha, H1N1, H3N2 e o B Victoria, né? Então, é importante as pessoas que não estão tomando a vacina contra o coronavírus e que estejam enquadrados aí nessa categoria que passou desde segunda-feira também receber a vacina, que possam fazer a proteção contra a gripe. A gente lembra que essa época de outono e inverno é uma época em que, historicamente, os hospitais recebem uma maior demanda, tanto de crianças quanto de adultos, com casos de gripe. Então, a intenção é o quê? Proteger essas pessoas para que a gente tenha uma menor pressão também nos hospitais, que já, a gente falou agora há pouco, a questão dos leitos do coronavírus, mas a gente tem outras doenças que também precisam de leitos. Então, se a gente puder proteger o máximo de pessoas da família, vamos lá. Vacinação contra a gripe também acontece. E levar sempre o documento de identidade com foto e um comprovante da atuação profissional. Então, 2 campanhas paralelas. Primeiro, a gente falou da Covid-19 e esta campanha contra a gripe do vírus influenza. Vamos falar um pouquinho da Coab agora, que tem uma novidade, né? Isso mesmo, a partir de segunda-feira, postos da Coab no Agiliza Campinas. A gente tem 3 unidades aqui, olha, lá no distrito de Nova Aparecida, no distrito do Ouro Verde, que fica na subprefeitura, que funciona ali no Espaço Ouro Verde, e também na sede da subprefeitura do Campo Grande. Então, se você precisa de um serviço da Coab para não ter que vir à sede, pode ser atendido em um desses locais a partir de segunda-feira, 8 horas da manhã, cumprindo, claro, todas as medidas sanitárias. O atendimento é das 8 ao meio-dia, depois da 1 hora às 4 da tarde. E a Coab avisa que irá atender até 10 pessoas por dia, justamente por essa questão de evitar e adotar todas as medidas sanitárias. Agora, Minabreu, para os estudantes de escolas públicas, hein? Ainda dá tempo de se inscrever para a oficina para poder desenvolver habilidades? Isso mesmo. Hoje é o último dia que a Fundação Educar aí promove essa inscrição para o que eles chamam de Academia Educar, voltado para os estudantes entre 13 e 17 anos de escolas públicas. Eles vão ter a oportunidade de participar de jornada de oficinas para desenvolver o protagonismo, habilidades socioemocionais e a cidadania ativa, e vão receber a mentoria de outros jovens para projetos de vida, inclusive projetos sociais. Olha, as aulas vão começar de junho a setembro, eles vão passar por um processo seletivo e serão encontros online, sempre às quartas-feiras, das 6h30 às 8 da noite. Então, anote aí onde você faz a sua inscrição, você que tem entre 13 e 17 anos. www.educardepascoal.org.br. Vamos falar um pouquinho agora de cursos de profissionalização em Sumaré. Isso mesmo, já neste caso é uma parceria entre a Prefeitura, o Senai e o Sebrae de Sumaré, que promovem cursos de qualificação profissional para
pintores e, olha, sem pagar nada por meio do programa Empreenda Rápido. As vagas são limitadas, ou seja, 16 para cada um dos cursos. Seguindo todos os protocolos sanitários, eles serão presenciais devido à atividade, mas aí nós teremos aí toda essa segurança. Nós temos, seja um pintor especialista em drywall e seja um pintor profissional. Os cursos vão, o primeiro de drywall, de 7 a 15 de junho, com carga horária de 20 horas, e o segundo de 14 a 23 de junho, com também uma carga, no caso aí, de 40 horas, e o link aparece aí para a gente poder fazer inscrição. Olha, cursos Senai Sumaré. Curso Senai Sumaré, você procura ali, tem o telefone também para qualquer dúvida. Você que pretende aí fazer se profissionalizar, é uma oportunidade. Falando ainda em oportunidade, também na educação, época de vestibular de inverno em muitas universidades. E hoje a gente traz aí, ó, as inscrições abertas para a USF, que vão até o dia 30 de junho para o curso de Medicina, com ingresso para o segundo semestre. E devido ao cenário decorrente à pandemia da Covid-19, o vestibular vai ser feito de uma nova maneira, ou seja, várias universidades estão usando isso. Vai ser o resultado obtido no Enem, ele que vai aí dar essa possibilidade ou não de ingressar na universidade. A taxa de inscrição é de R$ 300 e as informações estão no site usf.edu.br/vestibular. Começa agora a grande corrida. A gente tem aí universidades públicas também que estão fazendo esse momento, as FATECs, inclusive. É o momento, quem quer sair do ensino médio, está saindo, ou já tem, inclusive, no caso da USF, quem já tem o Enem de 2019, de 2018, está valendo também, hein? Olha lá. E a gente sabe que é um momento de grande expectativa, né, para os estudantes. Então, boa sorte, ainda mais medicina, né, que é um curso bastante concorrido.